Muito boa tarde a todos mais uma vez. Vamos dar início à segunda parte com uma musiquinha do Manuel Bastos para depois voltarmos a escutar a trupe de Palavras Vivas. Ora, falou-se aqui que a poesia é passado, é presente, é futuro. Então vamos ao passado, todos nós. Chamei-lhe recordação. Recordo desde então amigos que conheci. Tantos anos já lá vão, nunca mais os vi. De onde andarão, o que fazem agora, aonde estarão meus amigos de outrora? Aonde estarão meus amigos de outrora? Nestes versos que escrevi, recordo tudo de bom, de amigos que conheci, dos tempos que já lá vão. Ai, saudade daqueles tempos, dos bons momentos que não voltam não. Ai, saudade que não voltam não. Estes versos escrevi e assim fiz esta canção. Fala de mim e de ti, chamei-lhe recordação. Recordar é viver, embora com nostalgia. Foi assim que vi nascer esta simples melodia. Recordar é viver, embora com nostalgia. Foi assim que vi nascer esta linda melodia.
E a trupe de palavras vivas sobe ao palco com todo o seu carinho e todo o seu amor à poesia, à música. Obrigada por estarem aqui. Agora sou eu. Pá, vocês desculpem, não há aqui crianças, pois não? Não. Pá, desculpa lá. Eu não me apetece dizer poema nenhum. É, de vez em quando, depois, apetece-me falar de sexo. Posso? Podes. Posso? Yeah! Vou falar de sexo. De Quimberlusa, reunião de burlesco. Numa usual reunião familiar, o patriarca, no seu tom sabedor, falou de 1001 coisas importantes. E dentre elas, falou de sexo e de amor. E dizia com a sua voz bem colocada: o sexo é uma coisa muito má. Contudo, ia galando a curvilínea criada enquanto esta lhe servia ao chá. Mas logo a filha encantadora, daquelas com bom ar e fino tom, disse com uma voz arrebatadora: Sexo, que delícia! Sexo é mais que bom. E nisto ouviu-se um suspirado: sexo, pobre de mim! E toda a gente viu que era o avô, num canto sentado, que suspirava assim. Que beleza! Há bocadinho na nossa apresentação, quando disse que nós trazemos coisas diversificadas, temos coisas ainda mais malucas do que esta. Mas fica para outra altura. Fica para outra coisa. Mas também é a nossa missão, como trupe e como pessoas, abanar as consciências. E desta vez vamos tentar abanar as consciências com um poema de António Carlos Santos: Dói-me este frio, dói-me este país, Alzira Santos. Dói-me este frio. Dá-me um tempo novo, a favor do vento. Dá-me um país com sol. Um país sem este frio. Um país com uma noite e muitas madrugadas. Um país onde os filhos beijem os lábios do mar. Lábios sem o travo da despedida. Um país sem nuvens de areia, sem Oxalá, um país por inteiro, um país sem lamentos, em silêncio. Dói-me este fim. Dói-me este tempo que roteja. Dói-me que os nossos filhos lambam as feridas e beijem as cicatrizes, que as estátuas sangrem. Dói-me frio de um país perdido, numa lista de espera e de esperas em silêncios. Dói-me frio que invade as entranhas e a alma de um povo entre mãos vazias e de rostos de dor. Dói-me este frio. Dá-me a clave de sol do hino novo. Dá-me um país com luz, um país sem este frio. Um país de versos simples e muitos poemas. Um país sem ruas de melancolia, sem saudade gravada nas paredes, ausente de espaços sem lugar. Um país sem dúvida nas verdades. Um país por inteiro, sem corações em temporal. Dá-me um país sem este frio. Dá-me um país com este frio calado. Dá-me sonhos embalados nos braços dos filhos deste país, sem traços de tempo imóvel. Dá-me um país com lágrimas para chorar quando valer a pena.
Dá-me lágrimas de riso e passos que seguiem pelos sonhos. Um país sem o frio do adeus aos filhos. Dá-me um país de homens sem mentiras. Dói-me este frio. Dá-me um país. Não me deixe uma mão vazia. E às vezes, nada. António Carlos Santos. Nós vamos ver o último poema, depois a seguir o Barros fecha. Agradecemos mais uma vez o convite, quer a ti, quer à Junta de Freguesia de Campanhã. Eu da outra vez estive cá, não disse isto, mas tenho que confessar, isto aqui é um regresso a casa, que eu vivi, não sei qual era o número, porque eu às vezes não sei o meu nome, quanto mais o número da porta de casa, aqui já mesmo na Praça da Cruzeira, quem vai daquele lado, é ali, era e é, que a casa ainda lá está. E Porto, estamos no Porto. Quantas fotografias é que nós podíamos tirar ao Porto? Um sem número delas. Muitas. Então vamos ficar com um retrato do Porto em palavras vivas. De Eduardo Roseiro. O nevoeiro, as pontes, As cascatas. O Palácio. os rabelos, os putos do rio, A ribeira. O Duque. a sé, o carninho, As procissões. Os Anjinhos. as tripas, as iscas, Os neguinhos. Os Moleques. as tascas, as mamas gordas, A badalhoca. A Mãe Preta. os clérigos, o granito, O casario. os turistas, Os Carteiristas. O morcome. Repito. o majestic, o piolho, as fontainhas, As ilhas. A Ferrapeira. o vendedor de castanhas, o rio, O manjerico. O Martelo. São João, São João, São João. o alho porro, o arco, As rusgas. A Bófia. o balão, a cidreira, O carvão. O Vinho. o fogo, é lá, a festa, A sardinha. A Brasa. o mafra, a música, A casa. O Orgulho. o tripeiro, E a merda de come. O funileiro. o galão, o galão, caralho, o pingo, o cimbalino, A francesinha. Já ia acompanhada de um fino. o grão da alhaça, A carquejeira. a Ana e o caril, A Sofia. a palavra, a simpatia, A simplicidade. A Poesia. os magalos, as topeiras, Os amuladores. As Peixeiras. a chinela, as vielas, Olha, vai batalha. O Chavo. o aleixo, a honra, O bilhão. O Riboli. o chico fininho, o coliseu, A coragem. O Calão. a sertã, o chuço, A cruzeta. O Futebol. o dragão, as nortadas, As antas. As Noitadas. até às tantas, o resende, O painel. A Ribeira Negra. a pronúncia, Olha o norte desportivo. É o comer. É o janeiro. a menina nua, o infante, O Dom Pedro. O Coração. as descobertas, a história, As memórias presentes. Dos tempos que já lá vão. o Porto é uma nação, Porto invicta, Nobre e leal cidade. Património da humanidade. Porto, 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 Porto. Lição de democracia. Eduardo Roseiro.
É que aqui a Ana Maria Roseira falou com a pronúncia do Norte, porque apesar de já estar a viver no Porto há uns anos, ainda não adquiri o vosso sotaque, porque eu defendo, entre aspas, a cidade de Lisboa, não é verdade? Eu prefiro vir para aqui, porque a canção que eu vou cantar agora traz muitas lembranças, porque através de uma amiga nossa, duas amigas nossas, foi o passaporte para o Coliseu. E essa música tem muito a ver porque abriu umas portas para o Coliseu, onde há 2 semanas atrás tive a honra de cantar no Coliseu do Porto, e ontem no Cine Teatro lá em Albergaria Abelha, e essa música diz tudo para mim porque o gospel é a minha origem, é onde eu fui criado, onde eu aprendi a cantar. E apesar de ter músicos, apesar de ter música, nada melhor para mim do que cantar sem instrumento nenhum. Ou seja, só eu, Deus em primeiro lugar, sem dúvida, e a voz. E como muito bem dito aqui pelo senhor da frente, a capela. Que é uma das versões e um dos modos mais difíceis de cantar. Mas que nós fazemos a entrega toda. Eu costumo cantar muito, muita gente já me conhece o Amazing Grace, não é? Então é muito sentido. Portanto, para vocês, o Amazing Grace. Amazing grace, how sweet is the sound that saves a wretch like me. I was lost, but now, Lord, I am found. Was blind, but now, Lord, I see. Amazing grace, how sweet is the sound that saves a wretch like me. I was
Lord, Lord, I see. Lord, I Muito obrigada. Muito obrigada. Foi muito emocionante. É muito difícil cantar à capela. Por isso, parabéns por esta atuação e parabéns à trupe de Palavras Vivas. Eu gostaria de chamar ao palco quem ainda não declamou, por favor. Peço que diga o seu nome, por favor, Boa tarde a todos. e de onde é que vem. Sou Mário Marcos de Almeida, sou natural da freguesia de Barbas Santas, no Conselho da Beira. Muito bem. Eu trago hoje como poema da minha autoria Viver na Aldeia. Viver na aldeia. Aqui dá gosto viver. Do viver tirar prazer. Sentir a felicidade. Longe da poluição e livre do empurrão, que é o viver na cidade. Duas das correrias sem fim. Gente que vai contra mim, que anda sempre apressadas. Bem diferentes da cidade, onde o lixo e sujidade andam sempre de mãos dadas. É tão bom viver na aldeia, gozar do que nos rodeia, na maior da calmaria. Encontrarmos no caminho o nosso amigo vizinho a quem trocamos um bom dia. De olhar ao longo dos montes, beber a água das fontes, de ouvir os passarinhos, lembrar o antigamente em que anda muita gente, que ainda muita gente às ruas chamam caminhos. Ver a Senhora Maria, de manhã, logo ao ser dia, dar de comer às galinhas. Esperar pelo carteiro, o padeiro e o peixeiro que trazem coisas fresquinhas. Viver na aldeia é tão bom. Traz-nos paz ao coração. Enche a alma e dá prazer. Se puderes, anda para cá. Melhor do que isto não há, aqui dá gosto de viver. Muito obrigada. Se eu soubesse como abrir a porta da alma, deixaria saltar este vulcão, que me queima por dentro e fez desaparecer a velha casa. Se eu soubesse como abrir a alma, deixaria correr a garagem que me fustiga e me arrefece, impelindo assim que eu saia para fora de mim, sob a forma de cicatrizes em brasa. O que seria assustador. Se eu soubesse como abrir a alma, deixá-la ia voar para se acalmar dentro de si. Obrigada. Bem, olha assim. Olá, boa tarde a todos. Eu sou o Rui Martins e, como a Maria disse, eu tinha uma espécie de uma promessa para cumprir com ela. Embora esteja ligado aqui ao setor da cultura da Junta de Campanhã, e estando na assessoria desse departamento, o Rui que está cá hoje não é o Rui da Junta. O Rui que está cá hoje é o Rui amigo da Mónica. Como ela disse, o Rui que faz teatro, tem um grupo de teatro, etc. Obrigada. Portanto, é o Rui mais ou menos artista, não é o Rui da cultura daqui. E o Rui, mais ou menos artista, gostava de cumprimentar a todos de Palavras Vivas com um abraço muito especial, que aliás já colocamos ao Eduardo Roseiro, companheiro de várias leads, de várias caminhantes, portanto, todo o grupo toda a trupe está cumprimentada através desse, ou façam o favor de se sentir cumprimentados através desse abraço ao Eduardo. Uma palavra também da cena ao
ao nosso músico, ao Manuel Bastos, que tem estado a animar. Eu cheguei tarde, mas ainda apanhei tudo isto a tempo. Um abraço também, creio que já cá não está, mas ao Manuel Bessa, ao Carlos Bessa, outro companheiro de outras vidas também. Grande abraço para ele e fantástico saber que, com a idade que ele tem, continua ainda pujante e cheio de força para vir a palco e declamar. Não estava previsto que eu ficasse a fazer esta figura, eu já disse, mas a Mónica, não estava previsto, mas a Mónica pediu para eu vir cá declamar um pouco. E de modo que já que é para transgredir, eu peço licença para transgredir em duplicado, ou seja, em vez de um serem dois. E estava ali atrás a pensar o que e quem é que havia cá, passar por cá, para dizer. E lembrei-me de alguém que faleceu este mês, mas como uma boa pátria lusitana faz habitualmente, não houve nenhuma linha nos jornais a comemorar mais um aniversário do seu falecimento. E isto é tanto mais grave quando é uma das figuras maiores da língua portuguesa, Jorge de Sena. Faleceu a 4 de junho, o país passou lá, esqueceu-se, como já fez tantas vezes, em relação às tantas figuras. Já que fizeram o favor de me dar um bocadinho de palavra, de me darem um bocadinho de palco, ao que já estou habituado nas outras funções, façam o favor de levar com Jorge de Sena. Em dois momentos. O primeiro, uma pequenina luz, talvez poemas melhores e mais conhecidos, do Jorge de Sena, que é também uma interpelação a cada um de nós. Uma pequenina luz. Uma pequenina luz bruxuleante. Não na distância, brilhando no extremo da estrada, mas aqui, no meio de nós, e a multidão em volta. Uma toute petite lumière. Just a little light. Una piccola. Em todas as línguas do mundo, uma pequena luz bruxuleante. Brilhando incerta, mas brilhando. Aqui, no meio de nós. E entre o bafo quente da multidão, a ventania dos cerros e a brisa dos mares, e o sopro azedo dos que não a veem, só a adivinham e raivosamente a sopram. Uma pequenina luz que vacila, exata, que bruxuleia firme, que não ilumina, apenas brilha. Chamam-lhe voz. Ouviram-na. E é muda. Muda como a escuridão. Muda como a exatidão. Muda como a firmeza. Como a justiça. Brilhando indefetível. Silenciosa. Não crepita. Não consome. Não custa dinheiro. Não aquece também os que ao frio se juntam. Não ilumina também os rostos que se curvam. Apenas brilha, bruxuleante e ondeia indefetível, próxima, dourada. Tudo é incerto ou falso ou violento. Ela brilha. Tudo é terror, vaidade, orgulho, teimosia. Ela brilha. Tudo é pensamento, realidade, sensação, saber. E ela brilha. Desde sempre, ou desde nunca, para sempre, ou não, brilha. Uma pequenina luz bruxuleante e muda, como a exatidão, como a firmeza, como a justiça. Apenas como elas. Mas brilha. Não na distância. Mas aqui. Aqui, no meio de nós. Brilha. O segundo poema
que eu escolhi é uma interpelação a todos nós, principalmente nestes tempos conturbados que vivemos. Nestes dias em que toda a gente sabe o que se passou, por ocasião do 10 de junho, por ocasião daquilo tudo que se passou nos dias subsequentes, por aquilo que a todos nós, de uma forma ou de outra, nos interpela e nos põe a pensar. Camões dirige-se aos seus contemporâneos. Olha, eu posso falar? Eu queria dizer que realmente nós não podemos ter medo. Nós temos que abrir o bico e quando nos dão tempo de antena, nós temos que utilizar o tempo de antena para alguma coisa. Eu estava a mostrar aqui ao Roseira que, exatamente no dia que fazia anos do falecimento de Jorge Sena, eu partilhei O País dos Sacanas, de Jorge Sena. E este também no dia de Camões. Camões fala aos seus contemporâneos, que é um poema importantíssimo e que nós devemos não deixar calar e passar a toda a gente. É a nossa hipótese, a hipótese que nós temos de mostrar que não temos medo. Uma vez eu consigo ler a partir do telemóvel, que é uma coisa que eu não sei fazer. Uma vez eu consigo ler as pequeninas. Podereis roubar-me tudo. As ideias, as palavras, as imagens e também as metáforas, os temas, os motivos, os símbolos e a primazia nas dores sofridas de uma língua nova, no entendimento de outros, na coragem de combater, de julgar, de penetrar em excessos de amor, para que sois cristãos. E podereis depois não me citar, suprimir-me, ignorar-me, aclamar os outros ladrões mais felizes. Não importa nada. Não me importa que o castigo será sempre terrível. Não só quando vossos netos não souberem já quem sois, mas a mim terão de me saber melhor ainda do que vós fingis que não sabeis. Como tudo laboriosamente pilhais, reverterá para o meu nome. E mesmo será meu, tido por meu, contado como meu, até mesmo aquele pouco e miserável que só por vós, sem roubos, havereis feito. Nada tereis, mas nada, nem os ossos que o vosso esqueleto há de ser buscado. Pois, para passar por meu, outros ladrões iguais a vós, de joelhos, porão flores no meu túmulo. Obrigada. E então terminamos com uma cantiga, o seu cunho interventivo, mas com uma melodia um pouco mais alegre. Vocês podem interagir. Depois de ouvirem o estribilho ou o refrão a primeira vez, ficam a saber. Boa. Da balada ao fado. Para fazer uma cantiga é preciso inspiração. Para fazer uma cantiga é preciso inspiração. Quem ajuda nesta vida a alma e o coração. Quem ajuda nesta vida a alma e o coração. Não fiques calado, tua voz levanta, da balada ao fado, canta, canta, da balada ao fado, canta, canta. Não fiques calado, tua voz levanta.
nas cantigas, ter certeza de falar de coisa séria. Nas cantigas, ter certeza de falar de coisas sérias. Que as cantigas são riqueza, que ponha nunca miséria. Que as cantigas são riqueza, que ponha nunca miséria. Não fiques calado, tua voz levanta, a balada ao fado, canta, canta, a balada ao fado, canta, canta. Não fiques calado, tua voz levanta. Foi num meio bem amigo que aprendi a cantar. Foi num meio bem amigo que aprendi a cantar. Em cada verso que digo, não posso ignorar. Em cada verso que digo, não posso ignorar. Não fiques calado, tua voz levanta, a balada ao fado, canta, canta, a balada ao fado, canta, canta. Não fiques calado, tua voz levanta. Diz coisas a cantar e a falar, não soam bem. Diz coisas a cantar e a falar, não soam bem. Ficam verdades no ar que incomodam sempre alguém. Ficam verdades no ar que incomodam sempre alguém. Não fiques calado, tua voz levanta, a balada ao fado, canta, canta, a balada ao fado, canta, canta. Não fiques calado, tua voz levanta. Não fiques calado, tua voz levanta, a balada ao fado, canta, canta, a balada ao fado, canta, canta. Não fiques calado, tua voz levanta. Muito obrigada. Claro. Muito obrigada a todos. Muito obrigada a todos pela presença. Trupe de Palavras Vivas, Manuel Bastos, todos vós presentes, amigos, poetas, colegas, companheiros, a minha família, o meu marido, a minha mãe, minhas amigas, o Jorge do Culturando, que esteve aqui para filmar. Vai tudo para a TV. Vai tudo ficar filmado para depois todos nós podermos ver e apreciar e degustar, porque a poesia também é para comer, não é? E portanto vocês depois vão gostar de ver no canal da Flor, no Culturando, no meu canal do YouTube. Espero que tenham gostado. Muito obrigada de coração a todos. Fico de coração cheio porque estive desde outubro até março sem fazer as tertúlias por causa do meu acidente doméstico em dezembro, mas graças a Deus já estou quase boa. Eu até acho que estou melhor, que vou ficar melhor ainda do que eu estava. Eu agradeço a vocês todos e agradeço também ao Pelouro da Cultura, à Raquel, à Junta de Freguesia de Campanhã e ao Rui por ter vindo e a todos vós por estarem aqui. Por isso eu peço uma grande salva de palmas. Muito obrigada pelo apoio que estão a dar aos escritores e aos poetas para que a poesia nunca morra. E também quero anunciar-vos que a próxima tertúlia poética dos afetos é dia 19 de julho, portanto dia 19 do próximo mês. Eu vou ter cá um poeta e escritor de Macau. Ele é português e está imigrante lá, e vou ter cá um poeta e escritor que vai apresentar, ou seja, ele pediu-me para eu apresentar na primeira parte um pouquinho do livro dele infantil, primeiro livro, O Dinossauro Dinarte, que vai ser realmente engraçado porque vai apelar à imaginação
e vamos trazer uma coisa diferente. Depois vocês vão ver, é surpresa. Muito obrigada a todos. Obrigada, Raquel. Obrigada.